Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Muzi. Para quem não me conhece, sou jornalista por formação e hoje falaremos sobre Peter Grieve. Quem é Peter Grieve? Quais foram as empresas que ele fundou? Será que tem condição, capital suficiente para adquirir um clube da grandeza do Atlético? E também informações exclusivas e não antes vistas em outros portais de informação ou mesmo aqui através do YouTube. Então, deixe o seu like, participe com a gente, deixe também um comentário. Saiba que os comentários que vêm depois, né, do vídeo que é postado, eu sempre leio. Então, quando você vê um like, quando você vê um joinha, seja um comentário, né, construtivo ou um elogio, a gente sempre está a par de tudo. Então, deixe realmente o seu comentário, afinal de contas, é ele que faz a gente crescer, o seu like também. Vamos nessa? Bom, Peter Grieve, para quem não sabe, tá? Ele começa a vida dele na Marinha dos Estados Unidos como um fuzileiro, né? Ele trabalhou nas Filipinas, depois de um certo tempo foi oficial em Hong Kong e de repente ele decide abandonar a carreira militar e se forma na Tuck Business School, tá? Aí da cidade de Hanover, nos Estados Unidos. Bom, a gente sabe que todo grande empresário tem sim um início, tem que ter ideias muito participativas, muito construtivas. E neste início, eu acho que tudo é um pouco mais difícil. E eu, à medida que fui apurando, obtendo informações exclusivas, como a gente disse aqui sobre o Peter Grieve, me encantou, me chama a atenção, porque a todo instante me parecia uma pessoa que convivia em um meio comum, né? Assim como um cidadão comum, vamos dizer dessa forma. E como o tempo foi passando, ele foi aprimorando, foi buscando soluções e de uma inteligência bem singular. Me parece que é uma pessoa muito inteligente e a gente nota isso à medida que a vida dele vai caminhando, vai andando. Inclusive, li uma matéria, né, falando sobre ele na própria universidade em que se formou e um dos destaques é basicamente falando sobre a dinâmica do Peter Grieve na vida dele. Durante 25 anos, o Peter Grieve foi diretor fundador, tá, da Goldman Sachs. É uma empresa, tá? Ele durante 25 anos trabalhou nessa empresa, fez essa empresa crescer, foi totalmente participativo no crescimento dela, mas no ano de 2009, buscando alçar voos mais altos, o Grieve deixa a Goldman Sachs para fundar então, né, a Bancorp. A Bancorp Partners é um grupo que foi criado pelo Grieve em parceria, né, com outros empresários e essa empresa criou um fundo e esse fundo começou a adquirir bancos. Um dos principais bancos adquiridos pela Bancorp, tá? Tem duas Bancorps, tomem cuidado aí quando vocês forem pesquisar na internet, tá? É a Bancorp Partners, é um banco, tá? Um fundo onde tem vários empresários envolvidos. O Peter Grieve é o fundador dessa empresa e eles foram responsáveis pela compra, por exemplo, do Banco de Virgínia, nos Estados Unidos, que deu muito certo. São bancos falidos, eles buscaram bancos falidos, foram comprando, reformulando esses bancos, remontando a estrutura deles e automaticamente o capital dessa empresa hoje passa aí de 1,5 bilhão de dólares, ou seja, a empresa mesmo, tá, do Peter Grieve não é, como foi falado aí, né, nem o Wind River Groups ou também a Goldman Sachs, mas sim a Bancorp Corporation, que no caso Partners, perdão, que é realmente a empresa que é pertencente ao Peter Grieve, aí o Peter Grieve fazendo essa empresa girar e hoje ela tem um capital ativo de mais de 1,5 bilhão de dólares. Se a gente fizesse uma conversão direta, daria cerca aí, né, de 7 bilhões de reais o capital ativo do Peter Grieve. Qual é o investimento que ele vai fazer no Atlético? Vai ser de imediato? Não vai ser? Não, vamos tratar desse assunto aqui hoje nessa live, porque especificamente falaremos basicamente sobre Peter Grieve, a face oculta dele, a vida, né, pregressa desse ator que está aí figurando para poder comprar o Atlético. Bom, então em 2009 ele adquire o Banco de Virgínia, outros bancos e a empresa dele cresce muito e em sequência o Peter Grieve funda uma nova empresa chamada Wind River Group. E a Wind River Group basicamente é uma empresa que investe em tecnologia, tá? Investe em bancos e também no futebol. O futebol é uma paixão do próprio, Peter Grieve, que atuou na Tuck, onde ele se formou lá, que eu falei com vocês, né, em Hanover, nos Estados Unidos. Ele se forma na Hanover e aí ele era um dos atletas ali de futebol, ele sempre foi um apaixonado pelo futebol. Quando visitou, né, o próprio continente africano, ali se envolveu mais ainda com o futebol, nós vamos falar de um pouco disso à frente. E aí, nesta nova empresa chamada Wind
River Group, o Peter Grieve trabalha em 3 esferas: tecnologia, bancos, mais uma vez, e também o futebol. Então é a segunda empresa criada por ele, e em 2009 ele adquire então, né, o famoso Bantu Rivers, que todo mundo brinca aí na internet, faz brincadeiras, faz zombarias, zoações, né? Que é um clube lá do Zimbábue. O Peter Grieve, ao adquirir este clube, ele investe um capital ali relativamente mais baixo em relação ao Atlético, e desde aquela época ele dá mostras ali que realmente gostaria de expandir, que enxerga no futebol não só uma paixão, mas também um negócio. E aí o Atlético surge nessa história como uma possibilidade, né? O Peter Grieve sondou outros clubes aqui no Brasil, importante a gente frisar isso. Ele, em dado momento, tentou participar ali, né, da SAF do próprio Botafogo, sondou a questão do Vasco da Gama também, mas não avançou, não evoluiu, até porque a proposta, né, o formato de negócio do Atlético chamou muito mais atenção do que dos outros clubes. E para o Atlético também foi interessante, afinal de contas, o Atlético terá participação dentro da SAF. E como disse o próprio Ricardo Guimarães, será sim, né, a SAF com maior valor atribuído do Brasil, que poderia comprar todas as outras SAFs que existem no nosso país, do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, do Bahia, enfim. Vida que segue, falei aqui então da história da vida do Peter Grieve, e uma questão que paira no ar sempre é: Muzi, esse cara tem dinheiro realmente para comprar o Atlético? Nós falamos aqui de 3 empresas. Falamos, né, da Goldman Sachs, que no caso é a primeira empresa fundada durante 25 anos, ele foi diretor dessa empresa, sai da empresa, funda a Bancorp Partners, que é um banco, né, que tem outros, é um fundo, na verdade, tem outros bancos, e aí a terceira empresa, que é a Wind River Group, que está aí, né, gerenciando não só, né, a parte bancária, mas também o futebol e, claro, né, o ramo de tecnologia. Ele vê no ramo de tecnologia um exponencial crescimento, não pelo contrário, afinal de contas o mundo realmente está cada vez mais digital. E aí a minha resposta para vocês: eu não posso dizer aqui que o Peter Grieve não tem grana. É muito claro para mim, através dessa apuração que a gente fez aqui. Aliás, se você pesquisar a gente em qualquer portal, vocês não verão o nome da maioria dessas empresas que eu citei aqui, principalmente a Wind River Group e também a Bancorp, onde ele tem uma participação direta nesses grupos. Então, você que está assistindo agora, a gente, não é fácil apurar, não é simples, a gente corre atrás da informação, busca fora do país tudo que pode para entregar para vocês o melhor conteúdo possível. Então deixa o like, e respondendo de forma clara e objetiva, acho que sim, ele tem toda a capacidade de comprar o Atlético. E aí entra a história, né, dos 4 R's, dos bastidores, que a gente até colocou na capa aqui. A demora na SAF, ela acontece exatamente, né, pelas garantias financeiras que o Peter Grieve e o grupo em si, né, um fundo, teve que apresentar ali ao Atlético para aquisição do clube. O Atlético que deve ter uma divisão aí, isso aqui é uma informação que a gente também obteve com exclusividade, não está certo ainda, não foi informado. Inclusive cheguei a questionar o Rafael Menin sobre essa história, se realmente seriam estes os percentuais, mas estipula-se que o Peter Grieve teria 40%, o Atlético 40% da SAF e os 4 R's aí com 20%. E nessa história toda, como que foi os bastidores, as negociações com os 4 R's? A negociação não foi, ao que tudo indica, tão complexa assim, tá? As vontades se entrelaçaram, são 2 grupos de empresários, né, totalmente importantes aí ao redor do mundo. Os Menin, por exemplo, tem, né, negócio nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em todos os cantos, não só aqui no Brasil. Temos também o Ricardo Guimarães, um baita investidor. Enfim, não vou ficar aqui falando sobre cada um. E o Peter Grieve se entrelaçou em meio a essa história toda, viu ali no Atlético um exponencial crescimento e também a parte profissional que já vem sendo feita por estes 4 R's aí que eu citei, transformando o Atlético em uma SAF sem institucionalizá-lo. Nestas negociações, o Atlético quis sim garantias financeiras. Para quê? Se lá na frente ele desiste do negócio, não quero mais, volta atrás, o clube tem que ter sim dinheiro em caixa para garantir todo este trâmite e não correr o risco, né, de ficar aí à mercê de alguém que realmente não tem investimento nenhum aqui no Brasil. Fato é que o Peter Grieve tem 3 empresas, passou por 3 empresas, tem 2, eu cito aqui o Wind River Group e a Bancorp Partners, que é um fundo de bancos aí que compra bancos falidos pelo mundo e tem hoje um capital avaliado em 7 bilhões de reais. É muita grana, é um cara que realmente apresentou essas condições financeiras para o Atlético, e o que falta agora, né, são pequenos detalhes burocráticos, jurídicos, que envolvem
toda essa transação. Aliás, duas grandes empresas do ramo aqui do Brasil, da área financeira, também participaram para auxiliar o Atlético. Então tem muita gente envolvida neste negócio. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. A gente tenta realmente fazer algo diferente para vocês aqui e trazer informação, conteúdo com credibilidade, tete a tete, cara a cara, sem enrolar, sem muitas delongas. O pessoal tá gostando, tá comentando. Manda um beijo especial para cada um que comentou nos últimos vídeos, que deixou o like, isso faz toda a diferença pra gente. Se você tiver alguma dúvida, quiser que a gente fale sobre algum assunto, deixa o comentário aí embaixo. E aí, dependendo, se você vê o comentário, gostou do comentário do colega, deixa o like no comentário do colega também, porque a gente pode desenvolver um vídeo partindo, né, do comentário aí do que vocês estão pensando, do que vocês estão querendo ou não. Só um detalhe bem importante também, o Peter Grieve, ele funda, eu vou tentar achar o nome da empresa aqui, nesse momento eu não sei, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar achar aqui o nome da empresa, só para finalizar. Ele criou também na África, tá? Não é uma empresa, é uma associação sem fins lucrativos. Enfim, não achei aqui não, tá? É uma associação sem fins lucrativos que na África atua na formação de atletas, né, de base, ou seja, o Peter Grieve, se não me engano, já formou mais de 70 ou 80 atletas na África que vão em breve aí, estar ao redor do mundo inteiro. Então ele está tendo realmente uma participação muito grande no continente africano e quer vir agora para o Brasil, quem sabe também podendo auxiliar no Instituto Galo, formando novos jogadores na categoria de base, assim eu espero. Amanhã, se vocês quiserem, a gente pode falar também sobre como esse dinheiro vai ser investido, o prazo para isso e, claro, trazer para vocês outros assuntos também. Beleza? Espero que sua terça, seja maravilhosa. Um beijo no seu coração e até amanhã, 1 hora aqui no Muse. Valeu!